Hebreus 11. Glórias a Deus, aleluias. Deixa eu baixar aqui. Tá. A partir do 8 a gente vai ler. Amém. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluias. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Aleluia. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa, ofereceu o seu unigênito. Sendo em Isaque, será chamado, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Daí também em figura, ele o recobrou. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Que teu Espírito Santo fala conosco pela revelação, Senhor, que é oculta deste mundo, mas o Senhor revelaste aos pequeninos. Então abre nosso entendimento, que fale ao profundo, que seja uma espada de dois fios, a penetrar na nossa alma, no nosso espírito, para discernir os nossos pensamentos, para que nós possamos entender, Senhor, qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, te pedimos, seja feita a tua vontade e venha o teu reino. Amém. Amém. Jesus falou que quando ele voltasse, porventura acharia fé na terra. O problema de hoje é muita religião. É muita gente falando, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. É como fala na parábola das 10 virgens. Todas as 10 tinham lâmpada. Todas tinham sede de conhecer Deus. Porque a Bíblia fala em provérbio que a alma é a lâmpada do homem. Amém. Então todo mundo está querendo procurar Deus, todo mundo quer procurar um Salvador. Até mesmo na política. Tá? Até mesmo na política ou no dinheiro, alguém quer achar uma solução para a sua vida. Enquanto ele está aqui, como peregrino, como forasteiro. Então ele vai procurar o caminho. E aí que a gente entra com a fé. Ninguém vai conhecer Deus se não for por esse caminho da fé. Porque Paulo fala em Coríntios 13, permanecem 3 coisas: fé, esperança e amor. Mas ninguém vai chegar a ter amor, ninguém vai chegar a ter esperança, se não passar primeiro por essa palavrinha, fé. Aleluias. E a Bíblia fala que a fé não é de todos. Amém. A fé é um dom de Deus. Glórias a Deus. Até nas versões novas que estão saindo da Bíblia, a fé faz parte do fruto do Espírito. E foi tirada a fé e colocada outra palavra, fidelidade.
nas versões, das outras versões, fora da corrigida, da fidelidade. Não, fidelidade não é um dom do Espírito. Tá? É uma consequência daqueles que vivem os frutos do Espírito Aleluias. Santo. Eu sou fiel, é consequência da minha vida com Deus. Amém. Tá? Mas a fé praticamente está sendo extinta. Eu acompanhei um pastor pela internet, eu vou até dar o nome, se você quiser ver, você pode ver também, chama Daniel Batista. Ele tem uma igreja em São Paulo, não tem congregação nenhuma, né? Não é mercenário de ficar esfolando o povo, de fazer campanha, né? Mas eu acompanhei, ele falava muito, né, do erro teológico das igrejas, falava muita coisa verdadeira, mas eu fui percebendo com o tempo que ele estava me roubando uma coisa: fé. Fé. Eu não posso perder a minha fé por causa dos mercenários. Amém. Eu não posso perder minha fé por causa dos escândalos. Amém. E aí era um pastor que falava muito, né? Ainda fala muito, né, do pecado dentro das igrejas, dos lobos, né? E se eu ficar perdendo tempo só com isso, eu vou acabar me esfriando na fé. E isso, sabe, foi indo, e eu fui percebendo. Mas eu falava, né, puxa vida, né? Mas é o único que eu encontrei aqui na internet que dá para escutar. Que é difícil você procurar na internet e achar alguém que dá para escutar, né? Porque a fé tem que ser perfeita. Você não vai ser perfeito. Quando a Bíblia fala assim, seja perfeito como é perfeito o vosso Deus, ele está exigindo de você que você tenha uma perfeição espiritual. Aleluia. Uma fé que te leva a Cristo. Aleluia. Porque ser perfeito sem pecado, filho, eu duvido que você consiga fazer isso. Duvido que algum homem consiga viver sem pecado. É impossível, tá? Por isso que João fala, né? Se pecarmos, nós temos um advogado. Aleluia, glórias a Deus. Então, esse advogado, ele levou sobre a cruz os nossos pecados. Então, a fé não está baseada na nossa perfeição natural. Tanto é que Pedro não aceita adoração. Eu sou um homem sujeito a você, igual a vocês. Ele não aceita adoração. Quando, né, lá no livro de Atos, lá, quiseram adorar ele, né, achar que ele era uma grande coisa. Ele era um grande servo de Deus, servo. Paulo também, lá no livro de Atos, não aceitou adoração. Lá em Apocalipse, João foi adorar o anjo falou assim, epa, não adora a mim não. Nem o anjo quis adoração. Mas a gente tem que ver que nós somos imperfeitos. Mas a nossa fé, ela tem que ser perfeita. Aleluias, glórias Porque a Deus. enquanto nós estivermos aqui, como peregrino, como forasteiro, em caminho dessa terra prometida, a gente vai ter que usar muito a fé. E como eu falei, a fé não é de todos. Então a gente, falando daquele pastor, né? Até o dia que eu fui na igreja dele, né, que o Lucas quis ir lá, eu não sairia daqui para ir em São Paulo, mas nunca, filho, né? Para ir lá para ver um pastor. Eu falei, não, estou vendo aqui na minha casa, né? Mas sair daqui para ir lá, o próprio Senhor falou assim, não vá, se disserem o Cristo lá ou ali, não deis crédito. Amém. O Cristo estará dentro de vós. Em Hebreus fala assim, para você não deixar a vossa congregação como é costume de algum. Você vê que segunda está numa igreja, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra, sábado na outra, tá? E aí vira aquela Babilônia toda, aquela confusão, que a pessoa acaba se perdendo na fé. Amém. E aí quando eu fui lá, o sujeito me chamou lá na frente para fazer uma revelação para mim. Ele falou assim, eu vejo que você é meio confuso. Eu falei, confuso? Eu olhei para ele, ué, você é crente? Perguntou para mim se eu era crente. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Eu falei, não sou tão crente assim, né? Mas eu acho que eu sou crente, né? Não sou aquele crentão, né? Mas eu acho que eu sou crente. Aleluia. Porque eu vejo você enrolado com muita coisa. Eu falei, enrolado? E eu vi ele falando aquelas profetadas dos infernos. E eu falando, mas Jesus, que raio que é esse que esse cara tá falando? Aí ele percebeu que eu não caí na conversa dele. Tá? Porque eu sei a quem eu sirvo. Glórias a Deus, Tá? aleluia. Então o diabo vai tentar tirar a sua fé. Eu sei a quem eu sirvo. E é bom você saber. Porque o diabo é astuto.
E uma coisa que ele vai roubar nesses últimos dias é fé. Paulo falou, irão se desviar por causa do amor ao dinheiro. Amém. Vão deixar de dar ouvido a essa doutrina, não vão suportar a doutrina, que é céu, não é terra. Né? Para muita gente aí, a doutrina é só batom e saia, filho. Sai fora, filho. A doutrina aqui são coisas espirituais, Aleluia. São celestiais. Glória a tá? Deus. E Deus não está olhando para a aparência do homem. Amém. Se a prostituta morrer com o batomzão na boca e falar, Jesus tem misericórdia, ela Glória a entra no céu. Deus, aleluias. E aquele que está atrás do púlpito falando do batom, fica. Tá? Porque a justiça não está no homem, a justiça está no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nosso advogado é Cristo. Para isso que ele morreu na cruz. E eu não posso desmerecer o que ele fez na cruz através da minha fé, de eu depositar minha fé na minha capacidade humana. Então, quando Deus chama Abraão, ele fala, sai da sua terra, sai da tua parentela. Eu tenho uma obra contigo. Então, você vai sair da sua família, você vai sair da sua casa, para você ir ao encontro dele. E aí, quando ele fala, quando você pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Né? Eu lembro quando eu saí de casa para ir para Brasília, só com a roupa do corpo. Demorei uma semana para chegar lá. E muitas vezes eu pensei, eu vou voltar. Eu não tenho dinheiro, não tenho onde dormir. Eu falei, eu vou voltar. Mas eu tentei voltar, não dava nem certo para voltar. Eu falei, não, tem que ir. E depois de eu ter ido, né, não vou contar essa história, mas depois de eu ter ido, muitos irmãos veio falar para mim, irmão, não é assim que se faz missão. Você tem que ter dinheiro. Alguém tem que bancar você. Eu falei, não, filho, seria até bom, mas seria até fácil, né, irmão? Amém. Mas muitas vezes não, filho. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da sua religião, que eu tenho uma obra. Glórias a Deus. Eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas, Abraão, que você ainda não conhece. Dizem que o pai de Abraão, os judeus contam essa história, que o pai de Abraão, ele era dono de uma firma de deuses, né? Lá em Ur dos Caldeus. Então ele tinha todo tipo de estátua, né? E aí tinha uma estátua grandona, né? E diz que o pai de Abraão saiu e falou assim, filho, toma conta aí dos deuses e dá comidinha pro Santo Antônio, pro Benedito, põe um cafezinho, né? E eu vou fazer uma viagem, mas você toma conta aí, tá bom? E vai vendendo aí. Aí quando o pai de Abraão chegou, Deus tinha falado com Abraão. Quando o pai de Abraão chegou, encontrou tudo quebrado. E um pedaço de porrete na mão daquele grandão, né? Falou assim, filho, o que aconteceu aqui? Você quebrou as imagens de escultura minha? Ele falou, não, pai Abraão, foi aquele... Não, pai, foi aquele grandão ali, ó, que tá com o porrete na mão. Ah, filho, você tá querendo me mentir? Você tá mentindo pra mim? Tá querendo me enganar? As estátuas não se mexem. Foi você que quebrou. Não, foi ele. Brigaram, pai. Quando eu pus comida para eles, aí eles brigaram por causa de comida. E aí um quebrou o outro, um bateu no outro. Aleluia. E essa história os judeus contam. Eu não sei se é verdade, se é piada, né? Deve ser uma piada, né? Porque Abraão, na verdade, era o pai da fé. Onde Deus se apresentou para ele. Amém. Através da voz. Deus falando com ele. Por isso que Hebreus 6 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Glórias a Deus. A prova das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira vez que Deus apareceu para Abraão foi para falar, sai da sua terra, sai da sua terra, sai da sua terra. Por quê? Porque se a gente não sair, filho, a gente não está indo em direção à vontade de Deus. Tá? A Bíblia sempre vai falar para o homem, levanta, levanta, levanta. Amém. Eu te tomo pela tua mão direita. Quando Pedro foi falar para o paralítico, Pedro pegou na mão do paralítico e levantou o paralítico. Infelizmente hoje estão dando
carteirinha de convênio médico, né? Para quem for dizimista fiel de plano de saúde. Estão dando carteirinha, né? Pois é. Igrejas que dão cadeira de rodas. Isso é obra do diabo, filho. Isso não é obra de fé. Imagina que eu vou dar uma cadeira de roda para ele. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Porque eu não tenho fé. É mais bonito. Tá? Mas, irmãos, se a gente não exercitar a fé, não acontece nada. Uma vez eu até lembrei agora, né, de uma menina, que eu saí daqui e fui orar para ela lá em Guarulhos. E ela tinha diabetes. Fazia 9 meses que ela estava em cadeira de roda. Não levantava. Mas foi orar, filho, e peguei na mão daquela moça, falei, levanta e anda. Está andando até hoje. Glórias a Deus, Tá andando até aleluia. hoje. Mas se a gente não ora, Amém. se a gente não vai, Deus não faz a obra, filho. Ó, Senhor, visita os doentes no hospital. Ele vai falar, seu vagabundo, vá você. Eu deixei o meu Espírito Santo para você ir. Ó, Senhor, visita os presos na cadeia. Deixa de ser preguiçoso e lerdo. Eu dei o Espírito da verdade para você fazer esta obra. Glórias a Deus, Por isso que aqui nós somos aleluia. ministros de Deus. Amém. Somos peregrinos, estamos andando nessa terra. Jesus falou assim, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e as farão maiores. Oh, glórias, aleluias. Sabe por que não querem fazer? Porque essa obra é de graça, filho. Amém. De graça recebeu, de graça dá. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Então, enquanto eu tiver para dar, para abençoar alguém, eu sou bem-aventurado, porque Deus está dando para mim poder compartilhar. E quem, né, dá aos pobres, como diz o ditado antigo, né, empresta a Deus, está lá em provérbio, é bíblico. Quem empresta, quem dá aos pobres. Então, filho, quando você dá, você está sendo bem-aventurado de dar algo para alguém que está necessitando. E essa obra, filho, Deus quer fazer em conjunto. Por isso que existem congregações, né, para que o povo se reúna, como está em Atos. Eles não tinham nada. Um não tinha nada a mais que o outro. Eles tinham tudo em comum. Isso é comunismo. Né? Ter tudo em comum. Então, quando um precisa, o outro tem para dar. Um outro vai precisar, o outro vai ter para socorrer. E assim vai a igreja. Como uma mulher me parou depois da pregação no trem, hoje, e veio falar para mim, né? Olha, vocês têm que falar sobre o comunismo. O único comunismo que eu conheço é esse da Bíblia. Esse aqui ela não conhece. Ela deve ser evangélica, né? Porque tá com medo do Lula, tá com medo do comunismo. Falei, comunismo no Brasil já entrou faz tempo. Eu também não tô nem aí com o comunismo, nem capitalismo. Não sou desse mundo. Glórias a Deus, aleluias. A minha pátria não é aqui. Aleluia. Será que a gente leu aqui? Olha que coisa impressionante, e eu não vou saber explicar isso para você, não. Mas olha, se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, Coisa linda. teriam oportunidade de voltar. Poxa, eu saí de lá, filho. Deus me mandou para cá quando eu nasci do meu pai e da minha mãe. Glória a Deus, aleluias. Vai entender esses mistérios de Deus, filho? Não dá para entender. Aí você vê a confusão que estão fazendo na cabeça do povo. Ó, o nome não é Jesus, é Yoshua, tá bom? Yoshua HaMashiach. Ah, é, filho? Coitado daquela mulher que não sabe ler, não sabe escrever. Verdade. Coitado dela, Roshua, Quechua, Quechuva, como é que é? Né? Não vai entender. Coitado daquele, filho, que vai ter que guardar sábado para poder entrar no céu. Jesus falou, os fariseus têm a chave da ciência, mas não entram, não deixam entrar, porque isso é uma chave de uma sabedoria humana. A chave de Deus não é sabedoria humana. Por isso que Paulo vai falar, o evangelho que eu vos anuncio, não aprendi de homem algum. Amém. Como que ele aprendeu? Tendo fé. Glória a Deus. Abraão teve 5 visitações de Deus, só 5. Só 5. E foi chamado o pai da fé. Aleluia. As pessoas exaltam tanto, Moisés é considerado o maior profeta do Velho Testamento. Enfim, perto de Abraão, acho que Abraão, sabe, foi um homem que depositou tanta confiança ao ponto de não ter medo de oferecer o seu filho.
Não, eu vou sacrificar se meu filho, o senhor está pedindo. E tem gente que vai falar, já vi muitos pregadores falando isso. Não, mas Abraão foi chorando, foi lamentando, mas meu único filho, mas não é isso que a Bíblia fala. Que Deus arranca algo de você, filho, e que você vai sofrer porque Deus está arrancando algo de você, não. Deus está arrancando algo de você, é para que você dê mais frutos. Amém. E os nossos frutos permaneçam para a vida eterna. Aleluias. Abraão não sabia o que Deus queria com aquilo. Mas em todas as religiões sempre pediram para sacrificar o filho. Sacrifica o teu filho unigênito. A maçonaria faz isso até hoje. Não sei se o irmão Luiz sabe, o Bento XVI, ele pediu a renúncia porque falou na CBN, irmão. Eu tinha visto na internet a notícia, depois eu vi na rádio CBN. Ele é procurado pela Interpol por sacrificar crianças. Mais de 48 famílias denunciaram ele que a criança desapareceu dentro do Vaticano. Quando eu vi na internet, eu fiquei meio assim. Eu falei, será verdade que ia vazar uma notícia dessa? Mas depois deu na CBN. Mas acho que nem tá mais essa notícia na internet, que o irmão falou que procurou, não encontrou. Mas eu cheguei a ver. É claro, filho. Sempre pediram para sacrificar o filho, porque seria o maior sacrifício que uma pessoa poderia fazer, era entregar o filho. O maior ato de fé é você dar aquilo que você mais ama. Tá? Sabe por que a turma gosta da Universal? Porque o que eles amam é o dinheiro. Amém. Então dá o dinheiro. Edir Macedo não está errado o povo. Em vez de adorar o verdadeiro Deus, está adorando o Mamon. E eles estão dando tudo. Na Universal, filho, eles têm mais fé que muita gente da Assembleia de Deus e da Deus e Amor. Desse jeito. É fé no Mamon, mas é fé. Amém. Desse jeito. É fé no diabo, mas é fé. Porque se a gente acredita que o diabo faz tanta coisa, mas aquilo é o diabo. Bom, Valdomiro está com uma fé tremenda no diabo. E eu? Porque a gente mostrar que eles estão no caminho errado, isso aí até o ímpio está vendo. O que o ímpio não está vendo é a fé que habita em nós. Aleluias. É isso que eles precisam ver. É a fé que habita em nós. No nome de quem? Com que autoridade vocês curaram esse doente? Fiquem vocês sabendo que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês o crucificaram. Aleluias. É que esse aqui está são. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vê que Abraão começou bem e terminou bem. É interessante até aquela história, né, que Abraão foi visitado pelos anjos quando falou para ele que ele ia ter o filho. É tremendo, né? A mulher deu risada, não acreditou muito. Mas eu já estou velho. Deus não olha idade. Deus não olha idade. Velho para Deus não existe. Até Eliseu, quando estava morto, jogaram o corpo lá em cima. Era tanta unção de fé que aquele homem tinha que o morto foi curado. Pedro, a sombra dele, as pessoas botavam na rua os doentes para que a sombra de Pedro curasse. Irmão, se a gente não buscar essa fé, a gente morre. Porque de religião, filho, a gente não vai viver. Porque a gente tem uma fé que nos transporta para a eternidade. É uma fonte de água viva que jorra dentro de nós, que jorra para a eternidade. E a gente precisa fazer o quê? Almas. Essa fé tem que ser transformada em almas. Amém, glória Por a Deus. isso que a gente insiste aqui de pregar evangelho. Aqui, Luiz, irmão Luiz, ninguém briga por púlpito. Por quê? Porque o nosso púlpito está lá na rua. Aleluia, glória a Deus. O Caio que quer pregar, quantos vagões de trem tem, Caio? Um punhado, né? Verdade. O Dó quer pregar? Vamos lá para Cracolândia. Olha quantas almas querendo ouvir. Aqui não tem briga de púlpito. Aqui tem divisão de fé, de amor e de esperança. Glórias a Deus. Aqui a gente compartilha tudo com todos. Um conta a benção daqui, outro conta a benção de lá. Ganhei uma alma, preguei para um, preguei para outro.
apanhei aqui, apanhei lá. Mas aqui, filho, estamos unidos nessa fé. Aonde você vai, o pé é isso aí. Glória a Deus. Glórias a Deus. O irmão Luiz falou uma coisa interessante, que é uma notícia que eu vi hoje. Que agora inventaram uma palmilha que carrega o celular. Conforme você anda, carrega o celular. Mas agora eu lembrei. A nossa fé tem que ser assim. A gente anda, está carregando fé. A gente vai. Por isso que esse povo está tudo morrendo dentro das quatro paredes das igrejas. Porque eles estão dependendo da fé do apóstolo. Eles estão dependendo da fé do Papa. Eles estão dependendo da fé do Valdomiro. E eles estão morrendo. Porque não estão exercitando a fé. Paulo falou que amontoariam doutores, conforme seus próprios desejos. Mas não, esses doutores não estão ensinando o povo a pescar. Porque se eles ensinar o povo a pescar, o povo vai embora, fazer o que Jesus fez. Pregar o reino de Deus é chegado até vós. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que a gente vê, o justo viverá da fé, como está aqui no capítulo 10 de Hebreus. O justo viverá da fé. O justo, filho, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, o justo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, ele não tem uma pátria terrena. Engraçado que Adventista do sétimo dia, né, fala que essa cidade celestial vai descer, vai aterrissar na terra como se fosse uma nave espacial, e os justos vão entrar nessa cidade, e aí vai cair fogo do céu e consumir as pessoas. Essa é a doutrina deles. O que eles não sabem é que nós somos as pedras vivas que compõem essa cidade celestial, que vai descer para reinar com Cristo 1000 anos. Tá? E o diabo não vai ser amarrado na terra, como eles ensinam, mas vai ser amarrado no inferno. Para que a gente possa reinar com Cristo aqui. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus, hein? Aleluia. Mas eu lembro que quando Abraão estava ali sentado, ouvindo o Senhor conversando com ele, que coisa linda, né? O privilégio que nós temos hoje, Abraão teve poucas vezes. Amém. Ei, irmão Luiz. Irmão, a gente pode conversar com Jesus em qualquer lugar, todo dia, toda hora. Um amigo que nunca deixa a gente na mão. Glórias a Deus, aleluias. E aí ele sentou lá, e aí, por que o senhor trouxe 2 anjos aí? É que esses 2 anjos vão lá para Sodoma. Vão tacar fogo naquela cidade lá, Abraão. Não. Aí ele lembrou do seu parente. Irmãos, a gente tem parente aí na Sodoma. E esses parentes, filho, foram correr atrás do dinheiro. Sodoma era uma cidade bonita aos olhos. Era uma cidade que ia lucrar. Então a gente tem muito parente lá. E a gente tem que fazer o trabalho de Abraão. Abraão não foi pai da fé porque ficou sentado conversando com Jesus. Mas ele ficou ali brigando com o Senhor. Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir valinhos? Aleluia, glória a Deus. E se tiver 20? Se tiver 10? Se tiver 5? Aleluia. Se a gente não brigar por essas almas aí, o diabo vai levar eles. Amém. Já pensou? Se Abraão não briga com o Senhor por causa das almas... Senhor, eu quero ganhar almas. Glórias a Deus. O povo está na igreja, eu quero ganhar dinheiro. Senhor, eu quero pregar o teu evangelho. O povo está na igreja, eu quero ser um Marcos Feliciano, deputado. Quero ser o bam. Filho, né, não somos nada, nós somos apenas mensageiros. Amém. Da última hora para levar essa mensagem a Ló. Ló está lá em Sodoma. E Ló precisa que os anjos dêem o recado para ele. Porque Abraão não foi lá, mas enviou os anjos. Hoje, Deus fez de nós labaredas de fogo. Glórias a Deus. Deus fez de nós ministros. Deus maravilhoso. Aleluia. Agora Deus não está contando mais com anjo. Deus está contando com seus filhos. Amém. Para serem o quê? Herdeiros da promessa. Junto com Abraão, junto com a descendência de Abraão, que é uma grande multidão. Eu lembro uma vez, e logo que eu comecei a pregar no trem, apareceu um homem para mim, e eu pensei, né, ou ele vai reclamar da pregação, né, ou vai dar a paz do Senhor.
Não, ele já chegou, porque ele estava de roupa assim simples. Como todo mundo anda na rua, né? Roupa assim, não estava de terno e gravata, nem com Bíblia na mão. Mas chegou falando assim: assim diz o Senhor para você. Eu te trouxe aqui e você vai ganhar muitas almas nesse trem. Aleluia, Continua glória pregando. a Deus, Jesus, aleluia. Virou as costas e foi embora. Eu lembro uma outra vez, logo no começo, que eu comecei a sair para pregar na rua. Antes de eu começar a pregar na rua, o Senhor pegou uma mulher, uma irmã, e falou assim: eu sou contigo. Eu vou levar você aonde ninguém quer ir. Amém. Eu não entendi nada. Eu só peguei minha Bíblia na mão e comecei a sair para a rua, filho. Vai para cá e vai para lá, vai para cá e vai para lá. E até hoje, faz 15 anos que eu estou na rua pregando. Glória a Deus. E aí veio um falando: não é desse jeito que faz. Aí vem outro: não é desse jeito que fala. Olha, filho, eu já conversei com ele lá atrás. Já sentei, conversei com ele comigo, e ele já falou o que eu tenho que fazer, ele já falou o que eu tenho que falar. Aleluia, Então, filho, não glória a coloque palavras na minha Deus, boca. aleluia. E não venha me ensinar o que ele já me ensinou. Aleluia. Porque se eu estou aqui pregando, é porque eu já conversei com ele. Glória a Deus. Porque eu não seria louco, filho, de começar a pregar uma coisa sem antes falar com ele. Amém. A fé vem pelo ouvir. Oh, glórias. Então eu tive que sentar primeiro e ouvir ele, para depois eu abrir a boca e falar dele. Aleluia. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus é amor. Não vai destruir, não. A gente vai fazer uma campanha e o comunismo não vai entrar no Brasil. A gente vai orar, a gente vai colocar o Cabo Daciolo. Ele é pentecostal. Ele vai consertar o Brasil e vai ser uma bênção. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do diabo. Amém. Evangélico retardado. O evangélico de hoje, filho, é um evangelho de pátria terrena. A nossa pátria não é aqui. Aleluia, glórias a Mas o Cabo da Deus. Senhora é uma bênção, pode ser uma bênção, filho. Deus pode até estar usando ele lá, porque Deus usou até jumenta Amém. para fazer a campanha, mas não venha botar Cabo da Ciolo como esperança nossa. Não venha colocar Marcos Feliciano como esperança nossa. Não venha colocar um partido terreno, porque nosso partido não é democracia. Nosso partido não é comunismo. Nosso comunismo é repartir o que a gente tem. Amém. O nosso partido é teocracia. Deus Glória a manda. Deus, aleluia. Por isso que a fé, filho, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pela fé ele habitou na terra da promessa como terra em terra alheia, morando em cabanas. Até os judeus, eles fazem a festa das cabanas, né? E até hoje os judeus comemoram essa festa para que eles ficam uma semana. Eles têm a casa dele, eles vão para a rua, eles fazem tendas e eles ficam uma semana dormindo em cabanas. Porque para eles lembrarem que eles moraram no deserto, para eles lembrarem que eles saíram como escravos do Egito e eles estavam em busca de uma terra prometida, a qual a maioria não entrou, porque Deus não se agradou deles, porque não tiveram fé. Eles murmuraram, mas não foi por causa da murmuração. Eles se prostituíram, não foi por causa da prostituição. Eles idolatraram falsos deuses e eles casaram com as moabitas. Não foi esse o problema. Você vai ver que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Pode ler lá. Está lá em 1 Coríntios. Amém. Por causa da incredulidade, 1 Coríntios 10, eles não entraram na terra prometida. Por isso que a fé é muito importante hoje. Tá? É muito importante você exercitar. Porque senão você não entra. Quando Josué e Caleb que entraram nessa terra prometida, eles viram a terra de longe, viram cheia de gigantes, mas eles falaram: não, no nome do Senhor nós vamos derrubar esse gigante. Você vai entrar, filho? Então Deus te chamou para derrubar gigantes, demônios. Aleluia, glória a Deus. Dou poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões, dano nenhum vos fará. Se derem veneno para vocês. O apóstolo Paulo foi picado por uma serpente venenosa, não morreu. Glória a Deus. Louvado seja As pessoas estão morrendo dentro da igreja com o mosquitinho da dengue. Amém. Dentro da igreja. O mosquitinho está picando eles dentro da igreja. E eles estão morrendo de dengue. Tá? Por isso que a gente sofre tribulação, filho.
para crescer na fé. Por isso que a Bíblia vai falar, bem-aventurados os que sofrem, porque é nesse sofrimento que a gente adquire fé, tá? Porque não tem manifestação de Deus se você não andar no deserto. Não tem milagre se você não passar por necessidade. Eu só vejo Deus fazendo milagre quando a gente está doente. Aleluia. Quando a gente está passando fome, quando a gente está dependendo da ajuda dele. Por isso que a Bíblia fala, não desça ao Egito. Abraão foi buscar ajuda no Egito por causa da fome. Não busque ajuda no Egito. Médicos, está doente? Chama o pastor. Glória a Deus. Ah, pastor é só Jesus. Fala, tá bom, filho, chama ele. Vai no quarto, dobra o joelho, chama ele. Ué, agora, se tiver um pastor para ajudar a orar também, amém. Unge a cabeça dele, como fala lá em Tiago. Unge com óleo, a oração da fé curará o doente. Amém. Mas não chame o médico, filho. Chame o pastor. É o que está na Bíblia. O médico não sabe nada. Como falou Jó. Em Jó, doente da cabeça aos pés. O médico não sabe nada. Amém. São ensinadores da mentira. A mulher do fluxo de sangue gastou todo o dinheiro com o médico. Engraçado que o mundo fala, todo pastor é ladrão. E o médico? Meu vizinho, ele conta assim que... Ele nem crente é, né? Mas ele contou que uma mulher foi no médico. E aí, ela por muitos anos foi no médico. E o médico sempre passando um remedinho, passando um remedinho, passando um remedinho. Igual as igrejas de hoje, né? Faz uma campanha, faz um voto, faz uma campanha, dá o dízimo. É a mesma coisa. Mesma coisa. O diabo engana na igreja, engana no mundo, engana em todo lugar. Né? E aí, esse médico aposentou e deixou o filho num lugar. E aí o filho queria ser um médico bem sucedido, que nem o pai, ficou rico, né? Aposentou, foi curtir a vida na casa da praia e deixou o filho trabalhando no lugar dele. Só que o filho dele não tinha malícia que o pai tinha. E foi lá, a mulher passou o remédio para aquela mulher que há anos o pai curava. Com um remédio só a mulher foi curada e acabou. Ele chegou contente, pai, sabe aquela mulher que vinha todos os anos, estava todo mês ali, e o senhor estava cuidando dela? Olha, pai, eu dei um remédio para ela que ela ficou curada. Aí o médico falou assim, seu idiota, como é que você vai ganhar dinheiro dela agora? Quando a gente ensina o povo a pescar, o povo nunca mais vai na Universal para dar carro. Quando a gente ensina o povo a pescar, o povo nunca mais vai dar dinheiro para Eia Soares, achando que vai comprar uma bênção, filho. A gente não compra o reino de Deus. Amém. A gente não pode comprar aquilo que foi dado gratuitamente. Glórias a Deus. Porque o sangue de Jesus não tem valor Glória a humano. Jesus, aleluia. Tem valor divino. Amém. Pela fé, pela fé, pela fé, tá? A gente vai vencer. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por a tua palavra que vive e eficaz. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso acrescenta a fé em nossos corações e faça uma andar debaixo da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, recebe nossos louvores, nossa adoração e ouça, Senhor, o coração dos teus filhos, o clamor, as suas necessidades. Cure os enfermos, Pai, expulsa os demônios que atormentam, Pai, em nome de Jesus, abençoa que cada um possa chegar e vencer, como teu servo Josué, como teu servo Caleb, entraram na terra prometida, que aqui, Senhor, também, através da tua palavra, possamos ser vencedores, Senhor, heróis nessa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que isso não seja, Senhor, pela nossa força, mas seja pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém.